Deus quer falar conosco através da tua palavra. Pessoal, galera, eu tenho algo para falar com vocês, é algo que Deus ministrou no meu coração, né? Eu fiquei, assim, tentando absorver o máximo daquilo que Deus estava falando comigo, e eu espero passar o máximo possível daquilo que Deus falou comigo através dessa palavra, desse tema, né? Fraqueza versus força. Cara, eu fiquei pensando, né? Até no tema Deus foi bem sugestivo, né? Porque não é a força versus a fraqueza, é a fraqueza versus a força. E vocês vão entender do decorrer da ministração por que nós, na nossa fraqueza, né, nós somos fortes, né? Cara, é um texto que Deus me lembrou, que Deus falou muito comigo, é um texto bem conhecido. E uma pessoa também que é bem conhecida da Bíblia, que é Paulo. E eu queria ler com vocês um texto para a gente decorrer aí no que eu quero falar, né? Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. É uma história que a gente conhece, é um texto bem conhecido para quem já tem algum tempo a mais de igreja, né? E para aqueles que se converteram há pouco tempo, né? Se não leram ainda, né? Faça isso, leia esse texto para você compreender um pouco daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 12, vamos ler que... Eu não vou ler tudo porque vai tomar um pouco de tempo, mas a partir do versículo 7, Paulo fala assim, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse isso de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e me alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Cara, Deus falou muito comigo a respeito desse texto aqui de Paulo, e eu comecei a estudar a vida de Paulo, né? Cara, você conhece a história de Paulo, né? A maioria das pessoas conhece, sabe como Paulo foi alcançado no deserto, né? Deus teve que cegar ele para poder que ele enxergasse, né? Na verdade, teve que ser cego para enxergar o que Deus queria fazer com ele, né? Cara, eu comecei a pesquisar a vida de Paulo, e aí a história de Paulo, a vida dele é bem interessante, né? A gente sabe que ele nasceu em Tarso, né? E eu comecei a olhar os textos bíblicos, pesquisar um pouco sobre a vida dele, né? Sobre a história dele. Cara, Paulo era um cara muito sábio na palavra. Ele era um mestre na palavra. A Bíblia fala que ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era um dos mestres dos judeus, né? E ele aprendeu com ele foi ensinado com ele. Então ele tinha todo o conhecimento da palavra de Deus, né? E Deus chamou ele num ponto, numa época que, cara, como que Deus é perfeito naquilo que ele faz? Jesus apareceu para ele no deserto de Damasco, a caminho de Damasco, e naquele momento, quando Jesus fala com ele, a gente percebe que imediatamente ele reconhece quem estava falando com ele. Porque quando a voz fala, né, por que você me persegue? Aí imediatamente ele entendeu que ele estava perseguindo os cristãos. E isso é um pouco da história de Paulo, né? E você vê a decorrer dele depois que ele se converte, né? O que ele começa a fazer, né? Ele entendeu por que Jesus chamou ele, qual que era o chamado específico dele, né? Que era pregar o evangelho para os gentios, para as pessoas que não tinham sido alcançadas, né? Para pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho, não pelas pessoas que estavam ali na redondeza, ali, que já tinham presenciado em Jerusalém tudo aquilo que Jesus tinha feito, né? E a gente vê que nas fraquezas dele, né, Deus exaltava Paulo, né? A gente sabe que Paulo foi açoitado, foi preso, foi quase morto várias vezes. Cara, você olha a história de Paulo, você fala assim, cara, para que eu vou me converter para viver tudo aquilo que ele viveu? Mas eu lendo tudo isso que aconteceu com Paulo, né, Deus começou a ministrar no meu coração o porquê que ele conseguiu passar por tudo isso e deixar tudo isso registrado para que nós pudéssemos aprender com isso, com o testemunho dele, né? Primeira pergunta que eu te faço, né? Quais são as suas fraquezas? Você sabe quais são as suas fraquezas, ou qual a sua fraqueza?
Pense um pouco aí você. Qual é a sua fraqueza? Eu te faço outra pergunta, né? Qual que é a sua força? Qual que é o seu ponto positivo? Qual é o ponto que você sabe que você é fera naquilo que você faz? Pensa aí, guarde isso no seu coração, né? Porque as nossas fraquezas, né, nos impedem de nós sermos exaltados, nos exaltarmos diante de Deus. Cara, eu não li o texto inteiro, mas se você começar a ler desde o início do capítulo 12, você vai entender o contexto dessa história aqui. Paulo começa a falar de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e a gente lendo o texto, a gente vai entender que ele está falando dele mesmo sem falar dele, porque ele sabia o que ele tinha visto. Ele sabia, o texto, se você for ler um pouquinho antes aqui, ele vai falar que ele viu coisas, ouviu coisas que nem ao homem é permitido falar. Ele teve essa experiência. E o interessante é que a gente lendo isso, eu compreendi, né, que essa experiência que ele teve não foi recente. Ele não teve a experiência, foi aqui declarar o que aconteceu com ele, não. O texto fala que foi há 14 anos ele teve essa experiência, né, de ser arrebatado, né? E chega nessa parte que a gente leu aqui, né? Que ele não se exaltava com aquilo. Ele entendeu por que quando ele orou para Deus 3 vezes, Deus não tirou aquele espinho na carne que ele fala aqui, a partir do versículo 7. Ele entendeu, para que ele não pudesse se exaltar com a visão que ele teve, né? Com a revelação que Deus deu para ele. Porque Deus deu aquela revelação com um propósito, né? Dele enxergar o mundo espiritual, coisas que ninguém tinha visto ainda, porque ninguém relata isso na Bíblia. Não tem nenhum outro relato na Bíblia que fala que alguém foi ao paraíso, que é isso que a Bíblia fala aqui, que ele viu o paraíso. Não tem nenhum outro relato. Porque para que ele conseguisse cumprir o propósito que ele tinha que cumprir, que Jesus estava chamando ele tinha que ter revelações que realmente marcassem a vida dele. E ele entendeu isso, né? Então as fraquezas dele impediam que ele se exaltasse, né? Não pelo conhecimento bíblico que ele tinha, pela capacidade de pregar o evangelho, pela facilidade que ele tinha de ministrar a palavra de Deus aos gentios, né? Ele não se exaltava por isso, porque ele sempre lembrava desse fato que aconteceu com ele. Então a fraqueza nos causa dependência de Deus. A nossa fraqueza nos causa dependência. Por isso que você vê a vida de Paulo, né? Todas as lutas e as dificuldades que ele enfrentou, ele sempre foi totalmente dependente de Deus, em tudo que ele fazia. Tem um texto bíblico que fala que ele queria ir para uma cidade, né? O Espírito Santo fala, não, você não vai para lá, você vai para outro lugar. E ele entendia, compreendia e obedecia. Porque ele era totalmente dependente. Quando a gente se torna totalmente dependente, as lutas e as dificuldades que a gente vai enfrentar, né? A gente vai passar, mas de uma maneira diferente. Interessante que nesse texto, quando ele ora, fala para Deus, pô, Deus, tira esse negócio de mim aí que, tá difícil, cara, é ruim, né? Não sei o que era, a Bíblia não relata, alguns estudiosos falam uma coisa, outros falam outra, né? Mas isso não vem ao caso, né? O que importa aqui é que ele fez uma oração para Deus para tirasse algo que estava atormentando ele. Só que a resposta de Jesus para ele que é bem interessante, né? O que Jesus fala para ele? Olha, a minha graça é suficiente para você. A graça de Deus é suficiente para você? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, né? Paulo aqui está fazendo uma oração para tirar o que estava incomodando ele. Falava que o texto fala que é um espinho na carne que foi colocado por Satanás, e Deus permitiu. A graça de Deus é suficiente para você? Ou às vezes quando você ora, pede algo para Deus que não acontece, você acha que Deus não quer que isso aconteça na minha vida. Aí vem as dúvidas, né? Vem os questionamentos, né? Vem a incredulidade, né? Mas é interessante que Paulo, quando Jesus fala isso para ele compreendeu, ele entendeu. O texto mesmo fala aqui, né? Quando Jesus fala que a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua falando, né? Pois por isso eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas coisas que eu tenho que ser totalmente dependente de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus falou isso para ele aqui. Quando a gente entende isso, quando a gente está passando por alguma dificuldade, que a gente tem que buscar Deus, não é que a gente tem que buscar Deus por causa da nossa dificuldade. A gente tem que buscar Deus porque a gente tem que ser dependente dele, a gente tem que ser fraco diante de Deus. Fraco não é
em questão de não poder resolver a situação, o problema que você está vivendo, mas ser fraco de relação, falar, Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Por mais capacidade que eu tenho, por mais intelecto que eu tenho, por mais conhecimento que eu tenho, cara, Paulo era um mestre da palavra. Ele conhecia muito bem a palavra. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele entendeu que ele tinha que ser totalmente dependente de Deus. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? O poder de Deus não é o nosso poder, não é o nosso entendimento, não é o nosso conhecimento, não é a nossa habilidade. Porque às vezes a gente tem certas habilidades que a gente tem facilidade de desenrolar, a gente faz, fácil, muito simples. Mas Deus quer que a gente compreenda que o chamado que Ele tem para cada um de nós, a gente tem que ser totalmente dependente. É totalmente dependente, não é mais ou menos. E Paulo fala, né? Vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Cara, quando eu li esse versículo, eu comecei a pensar, mano, quem gosta? Você já parou para pensar? Quem gosta, né? Que quando está passando uma luta de dificuldade, você está alegre. Alguém já passou por isso? Eu nunca pensei assim, porque quando a gente está passando por uma luta de dificuldade, a tendência, o nosso sentimento, pô, é ficar triste, ficar desanimado, né? Ficar questionador, às vezes você até incrédulo, né? Você fala, mas por que comigo, né? Por quê? Aí vem aquela história, será que é só comigo que acontece isso? Aí Paulo ele entendia. Paulo não se abatia com essas coisas. Ele entendia porque a revelação que Deus deu para ele levou ele a um ponto, um nível espiritual que, quando ele passava por uma luta, uma dificuldade, né? Nas fraquezas dele, né? Ele entendia que a dependência dele tinha que estar em Deus e que a paz de Deus tinha que repousar nele. O texto fala, né, que ele fala aqui, para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder de Deus ele está em nós, mas muitas vezes ele não repousa em nós. Porque a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo, o poder de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, ele vive em nós, mas muitas vezes ele não repousa em nós, por causa das nossas atitudes, por causa do jeito que a gente conduz a nossa vida. Porque no momento de luta e dificuldade, o que Paulo fazia? Paulo dava graças a Deus. Cara, você lembra do episódio quando ele estava na prisão? Ele e Silas lá, mano, os caras tomaram um maior pau, mano. Os caras tomaram uma surra. Se fosse eu, nossa, quando eu sair daqui, eu vou pegar aquele guardinha, nossa, aquele baixinho lá que me deu uma nas costas vai ser o primeiro. Porque a nossa mente é de vingança, né, de querer retribuir. Por isso que a Bíblia fala, quando você leva um tapa na sua face, ele oferece a outra. Jesus está querendo ensinar para a gente, né? Que não é do jeito que o mundo mostra que a gente tem que resolver as coisas. Cara, Paulo entendeu isso muito cedo, por isso que a gente vê tudo que ele fez. Tudo que ele conseguiu fazer. Cara, a metade dos evangelhos foi escrito por Paulo. 50% do Novo Testamento. Por que ele conseguiu fazer tudo isso? Porque ele aprendeu ser, nas fraquezas, no momento de luta e dificuldade, ser dependente de Deus. Na prisão, cara, tomaram uma surra, estava lá acorrentado lá, olha para Silas, né? Imagina, cara, se fosse um de nós lá, fosse o seu mano, seu truta aí, o cara que você está lado a lado com ele todo dia, você olhar para a cara dele e falar, mano, vamos sair daqui, vamos arrebentar esse cara? Muitas vezes poderia ser o seu pensamento. Qual que foi a atitude de Paulo? Cara, ele começou a louvar e adorar a Deus. E você vê o sobrenatural acontecendo, porque no meio da luta, da dificuldade, ele entendia que ele tinha que ser totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente. Ele entendia que a fraqueza dele, Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. E quando a gente entende isso, no momento de luta e dificuldade, a gente vê o poder de Deus se manifestando através da nossa vida. Porque a gente acha que a gente só vai manifestar o poder de Deus quando a gente está belezinha, quando está tudo bem, né? Quando tem grana, quando não estou devendo, tem um carrinho para andar. Não, você vai manifestar o poder de Deus em todo o tempo. Cara, toda vez que Deus usava a vida de Paulo, era onde? Na prisão, o cara era açoitado, o cara quase morto, o cara estava no navio, quase afundou. Mano, olha a vida do cara. E o cara manifestava o poder de Deus através da vida dele. Porque ele entendia que nessas dificuldades que ele estava vivendo, que ele estava passando, não ia ser impedimento. Porque o olhar dele não estava nas circunstâncias, estava naquilo que Deus tinha colocado dentro do coração dele, na visão que ele teve do paraíso lá. Cara, imagina você ver o paraíso.
E ele fala assim, olha, eu entendo porque isso está acontecendo comigo, que é para que eu não me exalte. Ele poderia se exaltar. Fala, cara, eu tive lá. Tanto é que no texto ele nem fala, olha, eu conheço um homem. Ele não fala, olha, eu estive lá. Não, ele fala, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado, não sei se em espírito ou se foi em visão. Ele não fala que foi ele. Mas o texto, depois você continuar lendo, você vai entender que realmente foi ele. Mas ele não fala que foi ele. Porque ele entendia que ele a exaltação que ele tinha que ter era para exaltar o nome de Deus, não a ele, não aquilo que ele poderia fazer, não era aquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo tudo aquilo através do poder de Deus, né? E o poder de Deus está em nós, né? Muitas vezes ele não repousa, né? Quando fala, eu fui ler a tradução de repousar, né? Fala descansar, tranquilidade, né? Muitas vezes a gente não tem a tranquilidade do poder de Deus em nós, porque a gente não tem a compreensão como Paulo teve. Que no momento das lutas e dificuldade, né? Ele aprendeu a ser totalmente confiante em Deus. Totalmente. Quando o texto aqui, no final do texto, ele fala, né? Pois quando sou fraco é que sou forte. Então, a nossa força, aquilo que a gente tem que estar cheio, o nosso poder, vai vir na nossa fraqueza. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele abriu mão de toda a glória dele, todo o poder que ele tinha. Ele se tornou como eu e você. Ele era fraco. Ele era frágil como a gente. Tinha sentimentos como a gente, da mesma forma que a gente. Só que o poder de Deus se manifestava na vida de Jesus quando ele se colocava como uma pessoa humilde, fraca diante de Deus. Ele se retirava para orar, buscava a presença de Deus, por isso que ele fazia tudo o que ele conseguia fazer. E a gente quer manifestar o poder de Deus, ser cheio da glória de Deus, mas a gente não quer se mostrar fraco diante de Deus e nem diante das pessoas. Afinal de contas, o mundo fala que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ter fé. Cara, pensa num cara que tinha fé, era Paulo. Mano, para passar tudo que ele passou e continuar, mano, tem um texto que fala que o cara desceu o pau nele, jogou ele lá fora da cidade, ele pegou, sacudiu, entrou de novo. Mano, se fosse você, o que você ia fazer? Ó, você ia vazar, mano. Você ia falar que nada, vou entrar lá de novo. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Cara, pensa num cara cheio de fé. Que ele não media esforço para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Porque na fraqueza dele, ele era cheio da força de Deus, cheio do poder de Deus, né? A nossa força vem da nossa fragilidade, né? Da nossa total dependência, né? O texto fala, né, que Paulo fala, né, ó, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, né? Ele ia se gloriar nisso. Ele ia estar alegre. Cara, como eu falei, eu nunca vi ninguém estar alegre quando está passando uma dificuldade, uma necessidade. Eu nunca vi. Mas Paulo entendeu isso. Ele entendeu isso muito cedo. Foi por isso que ele conseguiu fazer tudo aquilo que Paulo conseguiu fazer. Porque ele compreendeu que no momento de luta, dificuldade, no momento de fraqueza, ele tinha que ser dependente de Deus, daquilo que Deus podia fazer nele. Era no momento de fraqueza que ele estava sendo fortalecido por Deus. Não era quando tudo estava bem com ele que ele era fortalecido, não. Ele era fortalecido quando no momento de luta, dificuldade, no momento que ele estava sendo açoitado, no momento que ele estava sendo preso. Tudo ele viu uma oportunidade que Deus permitia. Lendo a história de Paulo, os textos, né, todas as vezes que ele ia fazer as viagens dele, né, ele tinha um desejo no coração dele de ir para Roma, pregar o evangelho lá em Roma. E, cara, sabe como que ele conseguiu chegar em Roma? Porque ele foi preso. Porque ele foi preso, ele teve que ir lá ser julgado em Roma. E lá ele conseguiu pregar o evangelho, manifestar o poder de Deus lá. Mas porque ele foi preso, porque se ele não fosse preso, ele não ia ter conseguido chegar lá. Então, os meios que Deus faz, as coisas que Ele quer fazer na nossa vida, muitas vezes não vai ser da maneira que a gente imagina. Muitas vezes não vai ser um mar de rosa, não vai ser tudo belezinha. Porque a gente quer assim. Quem não quer? Falar, não, eu quero servir a Deus, eu quero ser cheio do poder de Deus, mas, ô Senhor, se for possível, passa de mim esses problemas, né, essa dificuldade, eu não quero passar por isso. Cara, se você não passar, você não vai ter experiência para poder curar a vida de outras pessoas. Não quer dizer que você só vai ter sofrimento, só vai ter luta. Não. Mas é nos momentos de luta, no momento de dificuldade, que a gente é cheio do poder de Deus. Não que a gente não seja cheio quando a gente está bem, não. Mas quando você está passando a luta de dificuldade, você ora mais.
Você lê mais a palavra, por quê? Você quer uma solução, você quer resolver o seu problema. E quando está tudo bem? Você tem as mesmas atitudes, você ora da mesma forma, você lê a palavra, né, busca conhecer Deus da mesma forma, dificilmente a gente faz isso. É por isso que Deus permite muitas vezes as lutas, as dificuldades chegarem a nós, nossa vida, para que a gente possa crescer e aprender com elas. Cara, vários exemplos a gente tem na Bíblia. Paulo não é um deles. Cara, o livro de Jó, você lê a história de Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Até quem não é crente conhece a vida de Jó, mano. Até quem nunca leu a Bíblia conhece Jó, porque já ouviu falar. Por que Deus permitiu acontecer aquilo que aconteceu com ele? A Bíblia fala que ele era temente, a gente sabe disso. A gente já ouviu várias ministrações sobre isso, mas porque Deus queria levar a um nível espiritual maior do que aquele que ele já tinha. E no final de tudo que aconteceu, a gente sabe que é uma frase tão conhecida que ele fala, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de com ele estar, de com ele andar. Porque era isso que Deus queria fazer na vida dele, né? Não só de ouvir, mas de estar presente, de viver aquilo, né? De estar junto com ele. E Deus quer que a gente tenha essa caminhada nossa com ele dessa forma, como Paulo entendeu, compreendeu isso. No momento de luta e dificuldade, ele glorificava, ele adorava a Deus. Ele não deixava seu problema, a luta, a dificuldade que ele estava enfrentando, ser maior do que o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele teve perdas? Claro que ele teve. Cara, por isso que a gente entende quando ele fala, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ter muito. Porque ele entendeu isso. Porque não era a situação que ele estava vivendo, o ambiente que ele estava vivendo, que determinava a fé dele em Deus. Porque muitas vezes a gente deixa isso acontecer na nossa vida. A situação que a gente está vivendo, o ambiente que a gente está vivendo, deixa determinar a nossa fé com Deus, que limita. E Paulo entendia isso, ele compreendia isso de tal forma que nem quando ele estava preso, acorrentado, cara, que sobrenatural, o cara começa a orar, as cadeias tremem, as correntes se abrem, ele vê assim a porta aberta e fala, cara, como que Deus é bom, né? Você ia ter esse entendimento que ele teve no momento de luta? Imagine você sendo preso. Vai lá, mete a corrente no seu pulso. Primeira coisa que você vai falar, nossa, o que eu vou fazer agora? Nossa, meu pai, minha mãe, que vergonha. Não, ele não teve esse pensamento. A primeira coisa que ele fez foi louvar e agradecer a Deus. Porque ele entendia quem era Deus. Às vezes a gente fala que sabe quem é Deus. Eu me lembro quando eu me converti, eu estudava bastante a Bíblia. Conhecia alguns versículos bíblicos. Eu achava que eu conhecia a Deus. Mas quando eu passei por um encontro, que eu tive realmente um encontro real com Deus, que Deus falou comigo de uma forma que só quem tem esse encontro com Ele sabe, eu vi que eu não conhecia nada de Deus. E hoje a gente vê pessoas que não estão desfrutando aquilo que Deus tem para ela, o melhor que Deus tem, porque ainda não tiveram uma experiência que marcou a vida delas. Porque no dia que ela tiver essa experiência, a vida dela não é mais a mesma. O dia que Paulo teve essa experiência, que ele teve essa visão, que Deus permitiu que ele tivesse, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele nunca mais andou da mesma forma. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, na estrada de Damasco, quando ele foi tirado a visão dele, que ele compreendeu o que Deus queria dele, o propósito que Deus tinha, ele não foi mais o mesmo. Ele teve um processo. Ele ficou 2 anos no lugar, pregando o evangelho, legado, eu não acreditava nele não. Pensa, os caras falaram, mano, esse aí, pô, o cara até esse dia atrás estava matando meio mundo de nego aí, prendendo os caras aí, agora vem falar que está do nosso lado. Não, teve um processo. Mas ele não deixou que em nenhum momento, nenhuma circunstância, né, tirasse ele do foco, do propósito que Deus tinha para ele. Porque ele tinha uma visão muito clara. Jesus mostrou uma visão muito clara para ele, do que ele queria dele. Quando Jesus fala para ele que estava perseguindo eles, os seus, né, que estava perseguindo ele, né, que era o povo de Deus, né? Quando ele fala, né, Senhor, o que tu queres de mim? Eis-me aqui. Porque ele entendeu, na hora ele entendeu quem era Jesus. Não era o conhecimento teórico que ele tinha da palavra, porque ele estava estudando para ser um rabino. Ele ia ser um mestre, ele já era um mestre, né? Ele ensinava. A Bíblia fala
que quando ele estava lá aprendendo com Gamaliel, né, ele fazia parte das pessoas que mandavam do Sinédrio lá, ele era um mestre já da palavra. Foi por isso que Deus tinha um chamado muito específico. Né? Por isso que Jesus, quando Jesus fala assim, não, olha, vai lá, Ananias, lá, ora por ele. Aí Ananias olhou assim, eu? Olha para o lado e falei, mas só tem eu, né? Vou lá, né? Com medo. Falei, pessoal, se eu vou lá, ora, o cara enxerga e quer me matar? Mas Jesus dá uma direção e fala assim, ele é muito precioso para mim. Ele é o meu escolhido. Por causa do propósito que Deus tinha. Falar novamente, ele escreveu a metade do Novo Testamento. Está registrado tudo aquilo que a gente lê hoje. A metade das coisas foi Paulo que escreveu. Ele não deixou a circunstância, a prisão, a morte, sem impedimento para fazer aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. Às vezes você está achando que o seu fracasso, o seu momento de fraqueza, né, é impedimento para que Deus cumpra o propósito dele. Né? Mas que você entenda hoje, né, que a força que você precisa só vai vir na sua fraqueza. A força que você precisa em Deus vai vir nos momentos que você se colocar diante de Deus sem reserva nenhuma. Falar, Senhor, me fortalece. Mas Ele vai te fortalecer não só para você passar pela luta, a dificuldade que você está passando. Ou que você vai passar ainda. Porque a gente sempre vai enfrentar luta, sempre vai enfrentar dificuldade. Paulo não foi preso uma vez só, foi várias vezes. Ele não foi quase morto uma vez só, não. Foi várias vezes. E nenhuma vez ele se deixou abater. Porque ele tinha convicção que a cada momento que ele estava indo em direção e as coisas vinham contra, ele sabia que ele estava no caminho certo. Ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Porque ele compreendia que nas lutas, nas dificuldades, nas fraquezas dele, né, ele tinha que se alegrar, né? Para que o poder de Deus repousasse nele. Por isso que ele conseguiu manifestar o poder de Deus de uma forma extraordinária através da vida dele, das atitudes dele, e tudo aquilo que ele pôde deixar registrado para nós, como exemplo e como direção que Deus permitiu, para que nós possamos ser cheios de fé. Cara, esse ano é o ano da fé, não é o ano de você olhar para os lados, porque para passar por tudo aquilo que a gente tem que passar, nesse ano, se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir. Eu falei semana passada, Deus ele é muito detalhista, ele é muito específico naquilo que ele faz. Ele controla todas as coisas, ele está no controle de tudo. Mas será que ele está no controle da sua vida? Ou você está deixando o medo subir ao seu coração? Cara, todo mundo é sujeito, todo mundo sente medo. Você não pode deixar o medo te dominar. Você acha que Paulo não tinha medo? Claro que ele tinha, mas ele não deixava aquilo dominar ele. Ele deixava o poder de Deus se manifestar na vida dele de tal forma que era mais forte. O chamado dele, aquilo que ele tinha que fazer era mais forte do que os medos, do que os anseios dele. Será que você tem deixado Deus realmente ser Deus na sua vida? Cara, eu falo isso porque Deus falou isso comigo. Porque às vezes quando a gente está no controle da situação, quando a gente está resolvendo as coisas, quando está indo tudo bem, a gente vai, eu estou fazendo. Não, eu tomei essa decisão. Cara, nossa vida é dele, é de Deus, tudo é dele. Minha esposa falou aqui, quando estava ministrando sobre finanças, tudo que você faz é para ele, tem que ser para ele. Não quer dizer que você vai excluir a sua vida, não. Deus concede os desejos do seu coração, desde que você compreenda o propósito que ele tem para você. Paulo compreende isso de tal forma, cara, que Paulo era sobrenatural em tudo que ele fazia, em tudo. Ele chegava no lugar, ele percebia o ambiente, cara, ele já sabia o que ele tinha que falar. Mas porque ele estava conectado com Deus, né? Porque a força dele vinha nas fraquezas dele. Não era pela habilidade de conhecimento da palavra que ele tinha, não. Porque ele compreendeu que no momento da fraqueza dele, quando ele ficou cego, quando ele não enxergou o natural, ele começou a ver o sobrenatural. Porque ele compreendeu qual que era o propósito dele, né? O porquê que Deus permitiu que ele fosse ensinado por Gamaliel. Que ele tivesse o conhecimento teórico da palavra, para que depois ele fizesse discípulos, né? Em todas as nações que ele passou, né? Porque
Todo lugar que ele chegava, cara, ele abriu uma igreja. Todo lugar que Paulo chegava, ele abriu uma igreja. Por isso que Paulo é tão conhecido na Bíblia. Porque ele entendeu o propósito dele, né? Ele não deixou a fraqueza dele falar mais alto, né? Porque ele entendeu que na fraqueza dele, né, a força de Deus se manifestava na vida dele. Então, quando a gente compreende isso, não é fácil, cara. Pensa que é fácil? Não é. Como eu falei aqui. Mano, será que no momento de luta e dificuldade você vai estar alegre? Não, dificilmente. Mas quando a gente entende que se a gente está passando por aquele momento de luta e dificuldade, Deus está permitindo porque Ele tem um propósito naquilo, a gente vai passar por esse momento de uma forma diferente. Quando eu estava passando um problema financeiro, quando a minha esposa deu um exemplo aqui, não foi só uma vez que eu passei problema financeiro, foram várias vezes. E não foi porque Deus não me dava provisão. Muitas vezes que eu passei por problema financeiro foi porque eu não tinha um discernimento de compreender aquilo que Deus queria que eu fizesse. Mas no dia que eu entendi, que eu compreendi, eu nunca mais tive problema financeiro. No dia que Paulo compreendeu que nas fraquezas dele, né, ele não podia se exaltar pelo aquilo tudo que ele fazia, o poder de Deus se manifestava na vida dele. Porque toda vez ele lembrava. Por isso que Deus não permitiu, porque Deus falou, cara, minha graça te basta. Será que a graça de Deus é o bastante para você? Mesmo que não aconteça tudo aquilo que você pede para Deus, que às vezes não acontece porque não é o propósito que Deus tem para você. Ah, Deus não quer que eu tenha uma casa? Vai saber. Às vezes não. Paulo não tinha casa, o cara vivia de cidade em cidade. É um exemplo para a gente aí. Ah, Deus não quer que eu tenha um carro? Depende. Você quer um carro para quê? Ah, Deus não quer que eu viaje o mundo? Para que você quer viajar o mundo? Tem que ter um propósito. Deus não vai te dar nada por nada. Ele te dá com um propósito de você cumprir aquilo que Ele tem que fazer através de você. E a Bíblia fala que Deus concede os desejos do nosso coração quando a gente realmente se entrega para Ele sem reserva nenhuma. A gente compreende que dependência é dependência. Não é depender quando você precisa. Não é depender quando você quer que Deus faça algo sobrenatural. E pela graça e misericórdia dele, Ele faz. Mas qual que é a sua força? E qual que é a sua fraqueza? Porque quando a gente é fraco diante de Deus, o poder dele se manifesta. Porque fraqueza para Deus não é como o mundo mostra. Ser fraqueza não é ser derrotado, né? Ser fraco é as pessoas pisarem em você. Não, fraqueza para Deus não é isso. Fraqueza para Deus é total dependência dele. É você falar, Senhor, eu sou fraco diante de tudo que está acontecendo, tudo que eu estou vivendo. Eu não consigo. Aí Deus entra com o poder dele, né? Deus te fortalece, Deus te direciona, né? Deus te capacita. Em cada momento, em cada luta, em cada dificuldade, Deus vai te capacitar à medida que você vai precisar para poder passar por aquilo. E completar a carreira que Deus colocou e propôs para você. Se você não sabe o que é ainda, você vai saber. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Não tenta adiantar o processo, mas viva cada processo e aprenda com ele. Tire proveito de tudo aquilo que você vive. Nas coisas ruins, nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades. Porque a gente, às vezes, quer tirar proveito só nas coisas boas que acontecem com a gente. Cara, tudo que acontece com a gente tira proveito. Tudo. Se você erra em algo, aquilo vai te servir lá na frente para você não cometer o mesmo erro. Para você compreender que existe um caminho diferente. Por isso que a sua força depende de Deus. A sua fraqueza versus a sua força. Você não vai conseguir. Agora, a sua fraqueza versus a força de Deus, a capacitação de Deus, cara, você vai chegar longe. Você vai chegar em lugares que você nem imaginou chegar, né? Você vai vencer lutas, vencer barreiras, vai destruir muralhas, cara, que você nunca imaginava conseguir. Cara, você acha que Paulo, ele imaginava chegar onde ele chegou? Ele não imaginava. O que Deus tem pra gente é maior do que o nosso entendimento. É muito maior. Mas quando a gente se coloca, fala, Senhor, faz em mim, Ele vai fazer.
Eu tenho certeza disso. Mas não do seu jeito, mas vai fazer do jeito dele. Então compreenda isso essa noite. Tenha essa revelação como Paulo teve essa revelação. Quando Deus deu uma visão para ele e mostrou algo que nenhum homem viu. Mas ele sabia que tinha um propósito naquilo. Que não foi à toa. E toda vez Deus lembrava isso a ele, para que ele não se gloriasse naquilo que ele fazia. Naquilo que ele estava servindo a Deus. Porque ele poderia até fazer isso. Mas ele reconhecia que na fraqueza dele, em cada luta, em cada dificuldade, ele sabia que o poder de Deus se manifestava na vida dele. Eu quero orar com você um momento aí. Feche seus olhos, você que está em casa, e você que está aqui também. No início eu falei para você pensar qual que são as suas fraquezas. Qual que são as suas fraquezas? Coloque elas diante de Deus. Seja verdadeiro com Deus. Fala, Senhor, eu sou fraco nisso. Senhor, eu ainda peco nisso. Senhor, eu ainda erro nisso. Me ajuda, me fortalece. Porque eu tenho certeza que você fizer uma oração sincera para Deus, Ele vai vir com a força sobrenatural sobre a sua vida. Nesse momento de luta, dificuldade que você está vivendo. Não é somente falar que acredita que Deus pode mudar. É você ter essa convicção dentro do seu coração. Pai, eu oro por cada pessoa, por cada irmão, Pai, que está ouvindo essa palavra nessa noite. Que mesmo nos momentos de luta, nas diversidades que a vida coloca diante de nós, Pai, nós venhamos nos alegrar, Pai, porque eu sei que o Teu poder se manifesta, Pai, nesses momentos da nossa vida. Esse poder nos fortalece, esse poder nos direciona, Senhor. E que nós venhamos ter essa convicção em nosso coração, que nada venha abalar a nossa fé, que nada venha nos distrair, Pai, que nada venha tirar o nosso olhar do chamado que o Senhor tem, muito específico para cada um de nós. Que nós possamos ser ousados, Pai, como Paulo era. Que nós possamos manifestar o Teu reino, Pai, onde quer que nós estejamos, Pai. Mesmo na prisão, mesmo sofrendo, mesmo sendo ridicularizado, mesmo quase morrendo, Pai. Ele conseguiu fazer o Teu nome conhecido. E até hoje Ele faz o Teu nome conhecido. E que nós possamos ser essas pessoas, Pai, que compreendam isso de uma tal forma, Pai, que não venhamos ter medo de nada, medo de ninguém, medo de nenhuma circunstância. E que nem a morte, Senhor Deus, possa nos impedir de fazer aquilo que nós temos que fazer. De fazer o Teu nome conhecido, Pai, através das coisas que o Senhor faz em nós, Pai, nós possamos também fazer na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Teu corpo e Teu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Teu corpo e Teu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas
que luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade segue-me. E essa arma são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga isso a ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que. Diga isso a ele mais forte. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei.